a necessidade de produzir em mim nasceu quando eu queria ir em algum lugar em que tivesse cultura, né? E esses lugares, eles sempre estavam longe da periferia, que é onde eu moro. Então, para eu chegar até esses lugares, eu tinha que gastar rios de dinheiro para poder chegar lá, porque é uma passagem que é cara, e passar mais de 2 horas dentro do transporte público, cheio, lotado, ainda ter um trajeto de caminhada, e chegar lá eu ver obras de artes ou então peças de teatro, enfim, coisas que não me contemplavam, que não falavam da minha realidade, sobre um lugar, sobre uma ótica branca, europeia, e eu, enquanto uma mulher negra, pobre da periferia, eu não me via representada ali. Então, a necessidade de produzir cultura, principalmente onde eu moro, é uma questão de protagonismo e de levar a cultura a um lugar onde a gente não tem acesso de uma forma ampla. Quando eu era pequena, eu adorava assistir do Pica-Pau Amarelo. Mas assim, eu queria, porque eu queria ser a Narizinho. Eu tinha que ser a Narizinho, tinha que ser a Narizinho, tinha que ser a Narizinho, tinha que ser a Narizinho. E assim, mais perto que eu ficava era da Cuca. Nunca, se a gente fosse brincar, reunia todas as crianças, vamos brincar de assistir do Pica-Pau Amarelo. Eu nunca podia ser a Narizinho, porque eles olhavam, você é Narizinho, gorda, preta. Narizinho pra quê? Fica na Cuca e se contenta, sabe? E depois quando eu cresci, que aí você vai vendo, sei lá, lendo Capricho, Todetinha, aí veio a época de Justin Bieber, One Direction e tudo mais, aí você vê a Demi Lovato, vê a Selena Gomez, vê a Miley Cyrus, aí você vê várias pessoas e cadê as pretas? Tipo, aí às vezes as meninas chegavam e falavam assim, sei lá, na época de adolescente, tem a Zendaya. Eu amo a Zendaya, assim, principalmente no protagonismo que ela tá tendo agora. Mas assim, você tem a Miley, você tem a Demi Lovato, você tem a Selena Gomez, você tem fulano, você tem Beltrano, e por que eu só tenho que me contentar com uma? Sabe? Mas no sítio do Capão Amarelo tinha uma preta, tia Anastácia, empregada. Por que não tem uma Narizinho? Porque, sei lá, não tem uma menina que é igual a Narizinho, que é a personagem, uma das personagens principais e tal. Por quê? Sabe, a gente cresce com todos esses porquês na cabeça e muitas vezes a gente nem tem resposta. A Thaís Araújo, até hoje eu tenho um xodozinho por ela, sabe? Porque foi assim, a primeira vez que eu vi. Aí eu fiquei assim, cara, mulher preta numa novela? Tipo, porque eu não lembro a novela certo, mas assim, eu só lembro que eu vi, eu fiquei assim, Cara, que legal, sabe? E o jeito que ela falava, as roupas que ela usava, sabe? Aí eu lembrava, sei lá, a minha irmã, que tinha a idade dela na época. Eu falava, poxa, ela parece com a minha irmã. E eu vivo com a minha irmã. Se ela tá lá, então talvez, será que um dia eu possa estar lá também igual ela, sabe? Então eu sou muito grata, assim, ao trabalho da Thaís Araújo, até do Lázaro também, eles enquanto casal, de querer empoderar e tudo mais. É um marco importante na minha vida, principalmente na minha carreira também. Uma novela que foi, sei lá, na novela Nas 9, que teve uma super audiência e tudo mais, é quando você vai ver o protagonismo de um preto, que é o Jonathan Azevedo. Foi um traficante, o Sabiá, que era chefe do morro e tudo mais, e que acaba morto. A novela se passa, a trajetória do personagem dentro dessa novela foi isso. É um garoto da periferia, do morro, preto, que vira traficante, que vira chefe do morro, e é isso. Ele não tem uma história por trás. A vida dele se resume só a isso, sabe? E no final da vida, enquanto, sei lá, o fim de alguns personagens, eles estão casando, estão ficando ricos, ou então até se arrependem também, porque é um ciclo da vida, o arrependimento. Ele não, ele tem que ser morto, sabe? Isso retrata muito a vida dos pretos na periferia. Você não tem o direito de ter um final feliz. Você não tem um final, você não tem direito a ter um final feliz. Você tá ali naquele meio e aquele meio ele vai te justificar pelo resto da sua vida. E a justificativa que eles acham pra você sempre é a morte, sabe? A mídia, né, como um todo, principalmente nessa questão de TV e tudo mais, ela acaba caindo na controvérsia, né? Porque assim, eles falam que eles têm, que tudo bem, existe a ficção e tudo mais, mas que eles querem representar o que acontece na vida real, principalmente assim, novela, em filme e tudo mais, que não sejam de ficção. E assim, você vai fazer uma novela na Bahia, em que a maioria da população é preta, e você bota um elenco branco, então você não tá respeitando a realidade de forma alguma. Então você acaba caindo em contradição nessa realidade, né? Porque eu não sei, cara, o que passa na cabeça da pessoa num diretor, de fazer isso. Porque, assim, não tem justificativa. É
É pesquisa básica. Se você perguntar para qualquer brasileiro, independente da classe social, independente da idade, você perguntar, na Bahia tem mais pessoas negras ou mais pessoas brancas? Eles vão responder que tem mais pessoas negras. Então, assim, não foi um caso, a gente não pesquisou, a gente não teve acesso, mas porque é uma informação que tá aí para todo mundo, sabe? Acho que é questão mesmo de querer. Porque a mídia, ela tem um papel fundamental, né? A gente teve no Enem a democratização do acesso ao cinema e, assim, Hitler, ele usava o cinema, que é um canal da mídia, para poder justificar aquele cenário que estava acontecendo na Alemanha nazista. Então, assim, você falar que a televisão, o cinema, o teatro, enfim, qualquer aparelho que dê visibilidade para outras pessoas, que ele não tem responsabilidade nenhuma no que tange a representatividade, isso é mentira, é um mito. Porque você cresce ali, sei lá, uma criança de 6 meses, se você chegar em qualquer lugar, independente de ser na periferia, dentro de uma favela ou na zona sul, ela vai já estar sentada em frente à televisão. E até uma senhora que esteja, sei lá, quase morrendo nos seus últimos dias, ela vai estar vendo televisão. Então, assim, com rede social e tudo mais, com vários outdoors de propaganda e tudo mais, assim, você não vê hoje, século XXI, ano 2019, você não tem uma campanha em que tenha, sei lá, uma modelo negra, você não vê, não sei, qualquer coisa mínima que seja, que tenha pelo menos uma representatividade preta, é um serviço total, sabe? Principalmente no Brasil. Tipo, não faz nem sentido você querer representar um país e a maioria do país não tá ali naquela propaganda, naquele comercial, naquele filme. Não faz sentido, não faz. E essa é a maioria que consome. Então, assim, não faz sentido mais ainda. Aí a gente entra naquele discurso de que a academia, ela tem que mudar. Ela não vai mudar. É triste, mas ela não vai mudar. Não vai, porque tem informação, tem gente produzindo. Então, se a academia ela não olha para isso, para poder tirar esse pensamento branco, eurocêntrico, não vai mudar. Então, assim, eu falei, cara, não adianta esperar, sei lá, os grandes cineastas de Hollywood produzir um filme em que tenha uma mulher preta e tudo mais, dona de si. Não vai produzir. É triste, dói falar isso, mas não vai. Não vai produzir, não assim numa boa vontade, numa questão de querer empoderar. Vai produzir sim, pensando em dinheiro, porque a bandeira do empoderamento atualmente é uma coisa que está dando dinheiro. E a gente vê isso quando uma das maiores cantoras do Brasil, atualmente do pop brasileiro, do funk brasileiro, ela usa a sua vivência na periferia como uma bandeira para poder se enegrecer quanto ela não é. Então, assim, cara, eu vou produzir. Se ninguém tá produzindo, eu vou pegar e eu vou produzir. Eu vou falar sobre uma vivência minha. Eu não vou cometer gafes na hora de escrever alguma coisa, porque eu passei por aquilo ali, eu passo por aquilo ali. Então não tem como eu errar se eu tô trazendo verdade, se eu ainda passo por aquilo ali. E vou falar do lugar onde eu moro, do lugar onde eu vivo, do lugar onde tem tiroteio, que muitas pessoas não podem ir pra escola, não podem ir pros seus trabalhos, porque tá tendo troca de tiro entre o policial e o traficante. Ou porque não tem mobilidade, porque o ônibus é muito caro, o trem é super precário. Então, aí que nasceu esse espírito de querer produzir sobre a ótica que eu vivo e trazer identidade para isso. Trazer um resgate mesmo de autoestima. Porque acho que é isso, é construir autoestima. Acho que muito além de empoderar, a gente ensinar que a gente é digno, que a gente precisa ser escutado, que a gente é capaz, sabe? A gente não é só aquela pessoa que está ali sempre servindo. A gente está aqui num ambiente que é acadêmico. E a gente estava até conversando e tudo mais. E quando a gente olha ao redor, a gente não vê preto. Quando vê, são 3. São 2. Quando vê, é o tio que está lá na cozinha, a segurança. Nunca é um aluno, nunca é um professor, principalmente. Então, assim, eu acho que a minha vontade de entrar na academia, de entrar numa universidade, ela vem muito por reivindicar um espaço de fala e um espaço de pertencimento. Porque se é um espaço público e eu pago os meus impostos e eu voto, então eu tenho direito a acessar esse lugar. Então, se eu tenho direito, eu vou acessar, entendeu? Mesmo que eu tenha dificuldade de me manter nesse lugar, porque é um lugar que te demanda dinheiro, mesmo sendo público ou não, mesmo você não pagando uma mensalidade para poder estar ali, mas você tem que ter dinheiro para poder chegar, dinheiro para poder tirar uma xerox, para poder comprar um livro ou para poder, sei lá, comer. Então, embora eu saiba que vai ser uma coisa difícil,
e que eu vou me estressar, que muito da minha saúde mental ela vai ser testada ali, e das minhas vivências vão ser testadas ali, porque é um ambiente opressor, e ele tem assim tudo, o intuito de me oprimir, eu quero, sabe? Porque eu quero ser quem eu não fui, quem eu não tive quando eu era pequena, sabe? Porque quando eu olhava, eu chegava no meu bairro, eu quero fazer o Enem, eu quero fazer um vestibular, e eu olhava pro lado, tá, alguém já fez? Não tinha. Porque, sei lá, ou a menina engravidou muito cedo, ou o menino entrou pra vida do crime e morreu antes de completar a maioridade, ou não terminou o ensino médio, o ensino fundamental, ou nem sequer começou a escola, porque também tem pessoas que nem foram matriculadas na escola, não sabem nem ler, sabe? Então, é mais por isso. Eu sou Henrique Dias Sobral Silva, sou graduado em História pela UFRJ, fiz o meu mestrado em História e Relações de Poder pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente estou cursando o doutorado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. A convite do aluno Walter Arthur, eu fui convidado para gravar esse audiocast para a disciplina de Comunicação e Realidade Brasileira, oferecida pela professora Dani Balbi. A pergunta que o Walter Arthur e o grupo dele me fizeram foi a seguinte, né? Eles me pediram para dissertar um pouco sobre o epistemicídio do pensamento negro e a invisibilidade da mídia. Primeiro, é importante que eu diga a minha inserção em relação ao tema. Eu, ao longo da minha trajetória acadêmica, sempre discuti e prossigo discutindo a questão do negro no Brasil, através de cursos e principalmente a partir da minha inserção como professor e mediador de visitas guiadas na região da Pequena África, no centro do Rio de Janeiro, que eu suponho que a maior parte de vocês conheçam. E a partir desse acúmulo que eu venho construindo há cerca de 10 anos, eu acredito que um bom exercício para que nós pensemos o epistemicídio do pensamento negro e a invisibilidade na mídia possa ser a partir de uma recomendação do professor Kabengele Munanga, professor da USP na área de antropologia, quando ele fala que para se pensar a história do povo negro no Brasil, é preciso que se pense primeiramente a história do problema e o problema dessa história. Sendo assim, eu convido a vocês para que a gente pense primeiro, então, a discussão sobre a história do problema. Que problema é esse do epistemicídio do pensamento negro? Que problema é esse da invisibilidade na mídia? Para isso, eu convido a vocês, a partir da minha condição de historiador, para que nós pensemos que o nosso país passou por um período de 300 anos de escravidão. Mais ou menos das últimas décadas do século XVI até o ano de 1888, quando a Lei Áurea é assinada e, em termos oficiais, a escravidão é abolida no nosso país. Mas nós não podemos nos esquecer que esses 300 anos de escravidão deixam marcas, e marcas profundas na nossa sociedade. Todo esse período desses 300 anos ele é acompanhado dessa experiência do epistemicídio. Para que a gente deixe muito claro para quem está vendo e ouvindo esse vídeo, o epistemicídio é, antes de tudo, uma morte, uma condenação a uma epistemologia. E aqui, grosso modo, nós vamos identificar a epistemologia como um conjunto de práticas, saberes e visões de mundo de um determinado grupo. E é isso que acontece com o povo negro ao longo desses 300 anos e também dos anos subsequentes ao período do escravismo no Brasil. É importante que se diga, né? O epistemicídio acaba com toda e qualquer possibilidade de expressão da cultura, expressão das cosmovisões? Não, ele não encerra. É importante que se diga que sempre há resistência às práticas de epistemicídio. Pensemos, por exemplo, assim, em termos, a título de exemplo, na ideia do epistemicídio do pensamento negro, quando nós temos, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a cassação histórica a espaços de construção religiosa, como, por exemplo, os terreiros de Umbanda e Candomblé, aos ritmos musicais construídos pelos egressos do cativeiro e depois pela negritude brasileira. Vamos pensar na história do samba, pensemos na história do funk. Quando nós anulamos os espaços
de desenvolvimento cultural dessas populações, nós estamos cometendo epistemicídios. É porque nós anulamos os espaços de construção dessa religiosidade, dessa cultura, das suas formas de ser e de fazer, como diria o historiador Michel de Certeau, ainda na década de 80, certo? Além disso, eu gostaria de trazer também uma referência para nós pensarmos a questão do epistemicídio, que é a professora Giovana Xavier, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Giovana, que milita e trabalha na área da Faculdade de Educação dessa instituição, lançou recentemente o livro chamado Você Pode Substituir Mulheres Negras como Objeto de Estudos por Mulheres Negras Construindo Sua Própria História. Nesse livro, nessa obra, a professora Giovana traz para nós uma importante reflexão acerca da ideia de se pensar epistemologias negras, em especial a partir de um viés de gênero, que precisa ser considerado. Eu não me sinto capaz aqui de falar sobre essa questão do gênero, em especial a partir de uma concepção da mulher, mas recomendo vivamente a leitura e acredito também que vale muito a pena investigar, a partir do debate da professora Giovana, a necessidade de nós recompormos espaços onde a epistemologia negra, onde esses saberes e essas práticas que eu relatei há pouco sejam recompostas. É importante que se diga também, ainda sobre a questão do epistemicídio, e pensando a história desse problema, de que quando nós falamos em cultura negra, por vezes a gente faz essa associação muito rasa de que essa epistemologia só aparece no nosso cotidiano na forma do samba e na forma da religiosidade, mas não. Nós temos hoje um farto material de construção de epistemologia nas áreas de história, filosofia e diversas outras áreas em que os negros trazem suas epistemologias. E quando falo em trazer suas epistemologias, eu falo não só de termos negros escrevendo, negros em espaços universitários, produzindo reflexão acadêmica, com embasamento acadêmico, mas também negros que trazem seus lugares de fala, suas experiências anteriores à universidade e também construídas na universidade, que tenham uma transversalidade ligada à sua cor. Isso é muito importante também de ressaltar e não pode ser esquecido em nossa reflexão. Num segundo ponto, agora pensando a questão da invisibilidade da mídia, eu vou partir para o problema da história, né? Novamente retornando ao professor Kabengele Munanga, pensarmos, é muito importante que nós pensemos a questão da invisibilidade da mídia do negro a partir dos referenciais que estão colocados para nós, enfim, e para mim em especial enquanto historiador, a partir das referências da história social da mídia. É preciso que nós pensemos que esse epistemicídio, ele também vem acompanhado de um processo de invisibilização. Um processo em que o negro é excluído dos espaços, dos espaços em que ele poderia conquistar projeção. Então, qual é a história, e se nós pensarmos no nosso cotidiano, qual é a nossa experiência audiovisual a partir dos negros? É uma experiência sempre periférica, uma experiência subalterna. É a mulher negra identificada, ora com profissões desvalorizadas historicamente e sociologicamente no contexto da nossa sociedade. Os homens são entendidos como vadios, como homens malandros, e aí entendendo malandragem a partir de um viés pejorativo, fora a hipersexualização desses corpos. Isso também é um debate que precisa ser colocado nessa questão da invisibilidade. Então, o espaço dado ao homem e à mulher negra no nosso audiovisual tem sido historicamente esse. Pensando principalmente do final do século XIX até os dias de hoje. Felizmente, a gente tem conseguido reforçar o papel dos movimentos sociais e da crítica a essas condições nas últimas décadas. Mas nós temos historicamente também movimentos que lutaram contra essa invisibilidade. Pensemos, por exemplo, na experiência do professor Abdias do Nascimento no Teatro Experimental do Negro. Uma experiência que começa a se organizar a partir da década de 30 no Brasil, e nas décadas posteriores, pelo menos até os anos 70 e 80, essa experiência ganha corpo, cresce e a gente vai ter uma superprodução de peças teatrais,
conteúdo audiovisual, e quando falo em conteúdo audiovisual, estou pensando em filmes, estou pensando em textos para novelas, produzidos por negros, em que negros são protagonistas. Se for possível, conheçam mais da obra do professor Abdias do Nascimento e a experiência do Teatro Experimental do Negro. Isso ajuda a gente a pensar que não é tão recente assim a resistência do negro a esse processo de invisibilização. E quando eu chamo a vocês para pensarmos a questão do problema da história, é esse. Nós temos um problema que é a invisibilidade, mas nós também temos grupos que estão resistindo, historicamente, a essa invisibilidade. Então eu recomendo vivamente que vocês se dediquem a essa discussão, avaliem mais autores e autoras que trabalham esse processo, para que nós consigamos, enquanto homens e mulheres negros, pessoas simpáticas à luta antirracista no nosso país, para que nós consigamos avançar em cima dessas temáticas e consigamos principalmente garantir o espaço e garantir o direito do homem e da mulher negra de estar nas nossas mídias, de compor cada vez mais os espaços públicos, não mais em condições subalternas, mas sim como sujeitos de uma história que é construída pelo homem e pela mulher negra desde o descobrimento do Brasil. Enquanto Zumbi trabalha cortando cana na zona da Mata Pernambucana, o Lorunquê vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima. Tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança, pega ladrão que não respeita quem ganha o pão que o Tição amassou honestamente. Enquanto o Obatalá faz serviço pra muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Enquanto o Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito, o Sonhe sonha com um novo amor para ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô, fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé limpa a fossa de banheiro, Sambongo bungo na lama. Isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude Sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Hein, seu branco safado! Ninguém aqui é escravo de ninguém. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Nunca deu nada pra nós, carai. Nunca lembrou de nós, carai. Nunca deu nada pra nós, carai. Nunca lembrou de nós, carai.